muito bem, pessoal. Vamos fazer alguns experimentos, né? Vamos pensar um pouco. Essa foi boa. Não, foi não. Trader 1. Vamos supor que o Trader 1 tem um costume de operar utilizando a FIBO, né? Como nós estamos falando de Price Action, o puro Price Action por isso. Ele utiliza apenas os 50% do movimento. E segundo a sua leitura, ele identifica um movimento, né, de máxima 50%, eita, 50% desse movimento, né, e ele identifica uma perna 3. Ele identifica uma perna 3. Nós sabemos que resistência quando rompida se torna suporte. Pois bem, sabemos então que esse ponto seria um ponto de parada do preço. Então, o nosso trader número 1 fez uma compra nesse suporte, pois é uma resistência rompida, e de fato deu uma boa entrada de compra para esse nosso trader número 1. Tá bom? Beleza, vamos imaginar um outro quadro, uma outra situação para o trader número 2. Vamos lá. Imaginamos que no mesmo dia o nosso trader 2 faz as suas operações baseado também em leitura do que nós chamamos de candle gatilho. Né? O que seria o candle gatilho? Pontos de acúmulo de contrato, onde há muita negociação. Então, nesses pontos, o preço sempre tende a dar uma parada, uma freada. Muitas das vezes até ele tenta reverter o movimento. Então, por exemplo, nós temos um aqui, né, que ele teve uma briga. Você pode perceber que ele ficou dentro desse canalzinho, brigando até que ele conseguisse sair desse canalzinho, tá bom? Logo aqui em cima ele gerou novamente um candle dessa natureza, tá bom? Vou marcar ele aqui também, mais para frente, né? E a gente começa a perceber como ele vem obedecendo, né? Até ele conseguir entrar de fato, e depois que ele entra ele começa a respeitar. Então a gente começa a entender uma outra leitura, né, do nosso trader número 2, mas em qual ótica? O que eu quero dizer com isso? O mesmo ponto de entrada do trader 1 é o ponto de entrada do 2. Por quê? Ele respeitou, né, o teto rompido, a resistência rompida, que virou suporte, então deu uma entrada também para o trader 2 nesse movimento, ok? Beleza. Agora vamos imaginar uma terceira situação, né? Nosso trader número 3. Eu vou jogar em H1 e vou imaginar mesma questão, por exemplo, lá do trader 2, que ele pega um gatilho, porém num tempo gráfico maior, de 60 minutos ou H1, e ele marca, tá bom? Marcou, por exemplo, mas ele opera no tempo gráfico de 5 minutos também. Aí ele marcou, né? Vejamos como também ele obedece bastante, olha, beleza, obedece e tal. Mas nesse dia, o que acontece? O preço também respeita o suporte do nosso trader número 3. Aí a pergunta que eu quero fazer com esse experimento é: qual a leitura correta do trader 1, do trader 2, do trader 3? Eu acho que ficou bem claro que não tem a questão do qual é o trader que analisa de forma correta. Dentro de toda a diferença do trader 1, 2 e 3, que é o trader que você segue, por exemplo, o trader fulano de tal, ele opera de uma forma, mas o outro que eu gosto também opera de outra forma. Não tem a forma errada. Cada um analisa de uma forma e se desenvolve segundo a sua forma. Agora vamos pensar em uma outra hipótese. Suponhamos que você seja o trader 1, tá bom? Esse aqui é o trader 1. Suponhamos que o seu mentor seja o trader 2. O trader 2, provavelmente, né, ele é mais experiente e tem uma técnica um pouco mais apurada, um pouco mais avançada. Vamos supor que esse seu mentor identifique essa máxima, essa mínima, né, e faça uma projeção, que seria, no caso, essa projeção. Um pouco mais avançado, esse seria o seu mentor, certo?
O seu mentor identificou perfeitamente uma entrada de venda e você não identificou. Só que pensa comigo, eu fico prejudicado, por exemplo, de não identificar uma entrada bonita dessa? Talvez eu me sinta prejudicado. Mas essa leitura mais simplificada que o seu mentor teve, né, dessa entrada, você também teve. Você também teve. Então, o que eu quero dizer com esse experimento 2, que ainda que você não consiga pegar toda a informação e todo o trade de um trader mais experiente, você consegue se identificar. Por exemplo, aqui você possa não ter identificado como uma possível entrada, mas aqui você identificou. Foque aonde você consegue identificar. Se qualifique, se capacite nesse trade, né? Ainda, por quê? Porque não adianta, não tem jeito, é questão de tempo de tela. Então, vou dar o exemplo do trader 1, 2 e 3. Muitos desses traders vão ter certos tipos de leitura, de trade diferenciado, mas não identifique que você está fazendo de forma errada. Concluindo, né? Vamos concluir essa história. Não tem um trade correto, não tem um trade errado. Você pode identificar uma possível entrada que um outro trader não vai identificar. E ele identificar um tipo de entrada que você não vai identificar. O que importa é você se qualificar com o tipo de entrada que você se propôs a identificar. Não, eu opero apenas suporte e resistência. Eu vou identificar muito mais fácil um tipo de trade como esse. Pois bem, tá errado? Não, é um tipo. Conclusão da obra, tá bom? É que não olhe para as pessoas de traders de sucesso que você segue como esse é melhor que aquele é melhor que esse. Tem leitura mais apurada? Tem, mas não existe o trade certo e a leitura 100% correta. Isso depende muito da técnica, tá bom? Do nível, sim, de conhecimento de cada trader, tá bom? E principalmente o comportamento que a gente pode adotar mais adiante, tá bom, pessoal? Sei que pode ter ficado um pouco confuso, talvez, mas quem sabe os próximos encontros, tá bom? Muito obrigado. Então, pessoal, tive que voltar, pois me lembrei de algo muito importante quando estava editando esse vídeo. Por conta dessas questões que eu apresentei para vocês, que vem uma outra questão. Eu sigo um determinado trader, só que um dia ele diz que... Ele diz não, né? Ele está operando máxima, mínima, e funciona. No outro dia, ele está operando um outro tipo, o setup, o operacional, não sei lá das quantas. Mas também funciona. E tem um outro dia que ele está operando um outro operacional, que é baseado nos 50% de não sei aonde, e também dá certo. Será que esse cara está me enganando? Não. Digo por experiência própria. Quando você começa a identificar de fato, olhar para o trade de forma correta, você percebe que não é, por exemplo, um dia ele está operando simplesmente a máxima e a mínima. Não é que se ele ficar operando só aquilo ali, que aquilo ali está errado. Não, é uma opção. Assim como ele também pode pegar entre essa máxima e essa mínima, tem todo um movimento de queda ou de ascensão do preço. E ele pode identificar entre essa queda ou essa ascensão um ponto de entrada também. Ou seja, ele tem a opção de simplesmente não quero operar tanto, entrar lá em cima ou entrar lá embaixo. Então, na minha mente de iniciante, eu imaginava isso como algo contraditório. E hoje eu percebo que na verdade não é contraditório, tá bom? Ele pode sim ter um tipo de operacional e te mostrar esse tipo, falar isso daqui você pode se identificar, e ele tem um outro tipo de operacional que se identifica com, que ele sabe também operar e que outras pessoas vão se identificar mais com ele. Por isso que tem mentores que dizem, você pode tanto fazer o scalp com essa leitura, ou quanto você pode pegar um movimento inteiro, né, que a gente chama de swing. Tá bom, pessoal? Gostaria de deixar registrado isso daí. Agora sim, até a próxima e muito obrigado.